As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá você, começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. E como sempre, trazendo sempre os melhores profissionais. Em parceria com a Central Imob, estamos aqui hoje para apresentar uma doutora, né, Nelsinho? Opa! E aí, Nelsinho, como que tá, meu caro? Tudo bem, beleza, Marcel? Estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que sempre traz os melhores profissionais na melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. Depois nós vamos conversar com a convidada para mostrar para ela que é a melhor cidade do Brasil. Mas é isso daí. E hoje não poderia ser diferente, né? Ela que vai ser a terceira palestrante no sábado. No sábado, dia 6, né? Exatamente. Dia 6. Temos, lembrando que Mob Experience, dia 5 e 6 de maio. Em Maringá. Um grande evento em Maringá. Moinho Vermelho, correto? Exatamente. Estamos no segundo lote, pessoal, até o dia 30, tá? Tá acabando o segundo lote, vamos por terceiro lote. Exatamente. E hoje vamos trazer aqui uma convidada sempre... Convidado ilustre, ela não poderia ser diferente. De altíssimo nível, exatamente. Né? Então, ela que é advogada, escritora e palestrante, pessoal. Exatamente. Olha só, hein? Não percam, hein? Quem está começando a assistir, fica aí, fica ligado e assistam aí. Quem que é ela, Nelsinho? E olha só, e o assunto que ela vai trazer no Imob Experience é de extrema importância. Como virar o jogo e se tornar uma imobiliária de alta performance nas locações, mercado de locação imobiliária. Depois nós vamos conversar bastante com ela sobre isso. E locação sempre é um tema tão difícil, né? As imobiliárias sempre tem um medo nisso. É um medo lascado. Exatamente. Na locação. Você que é do setor, você sabe disso. Mas olha só, seja bem-vinda, Raquel Queiroz Braga, ela que é CEO da Queiroz Braga Treinamentos. Lembrando que é treinamento, olha o nome do treinamento, que bacana. Treinamento Locação Blindada. Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, agradecer o convite. É isso aí. Aqui é o seguinte, e a gente, né, falou já diversas frentes aí de atuação, né, sua aí, mas a gente gosta normalmente de saber um pouquinho sobre sua vida também, onde você nasceu, como foi a tua infância, na tua adolescência, enfim, a gente gosta de entender um pouco melhor esse propósito de vida da Raquel aí. Então... A gente mexe no baú, viu, Raquel? A gente vai mexer aí na cachola. Remeter o passado um pouquinho. Exatamente. Mas conta um pouquinho da sua história para nós. Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba. Opa. E morei a vida toda no Espírito Santo. Morei em Vila Velha, só nasci em Vitória. Vila Velha fica a 4 quilômetros de Vitória. Grudadinho, a gente atravessa uma ponte e está em Vila Velha. É uma cidade linda, litorânea, como Vitória, só que Vila Velha é continente, né? E Vitória é uma ilha. Sim. E a vida toda eu morei em Vila Velha, estudei em Vila Velha, me formei em 1999. Desde então, estou aí trabalhando na área, né? Advogando. Fui advogada em todo o tempo, nunca prestei concurso. Comecei meu escritório do zero, não tinha ninguém pioneiro na família, então eu sou a primeira advogada. Acabei criando discípulos na família. Hoje eu tenho sobrinhos que trabalham comigo. E apaixonada por processo civil, fiz uma especialização em direito civil e processo civil e fiquei uma boa advogada na área de contratos. Aí eu já tinha uns 10 anos de estrada e surgiu um convite para trabalhar assessorando uma imobiliária na área de locações. Em Vila Velha mesmo. Em Vila Velha.
quando a gente está no início, né, você acaba sendo um advogado generalista. Você faz de tudo um pouco. E nessa época, o Marcel tá rindo porque sabe como é que é. Né? Dá tiro para tudo quanto é lado, né? Depois você vai descobrindo maior aptidão para um lado do que para outro, mas quando você tem conta para pagar no escritório, você não pode escolher, né? Tem que abraçar, não pode escolher. Vem, né? Início de carreira é assim mesmo, né? Quando você está formando uma carteira de clientes. E aí surgiu o convite, eu achei interessante, aí parei e pensei assim, locação é muito fácil. Então, eu vou lá, eu vou fazer um bom contrato, né? Eu vou fazer uma açãozinha de despejo de vez em quando, uma execução, né? Uma ação de cobrança, vai ser bem tranquilo. E aí eu encarei e fui. E no início acaba sendo. E isso é uma coisa que engana tanto o pobre do advogado quanto o pobre do corretor. Sim. Bem isso. Né? Porque o corretor faz o TTI, quando ele faz, ele só pensa em vender. Bem ele isso. quer vender para ganhar comissão. O foco é esse, né? Só que aí, quando ele vai para a lida, né, ele é parecido com o advogado que é generalista, na hora do vamos ver, ele precisa pagar as contas da imobiliária. E às vezes ele faz uma venda, ele vende para o investidor, e o investidor fala assim, então, você não administra esse imóvel para mim? Aí ele descobre que ali ele tem um fixo. E aí ele às vezes está trabalhando uma venda que o comprador está dependendo de um financiamento bancário, que às vezes demora 50, 60, 70 dias para fazer. Sim. E ele não tem esse fôlego. Aí ele para e pensa assim, nossa, mas se eu tivesse mais 20 taxas administrativas dessa, eu ia conseguir pagar as contas da imobiliária. Sim. Aí ele faz o quê? O que eu fiz. Ele subestima locação. Acho que é fácil. Acha que é fácil. Aí ele vai lá e quando ele pensa, ele está com 20, 30, 40, 50 e no início não dá problema. Sim. Porque ele começa a administrar e locação é traiçoeira. Ela te derruba na saída. Esse que é o problema. E aí... Costumo dizer que é bem parecido com um namoro, né? O casamento. É bem parecido assim com a paquera, aí tem um namoro, aí casa. Mas eu falo isso, Nelson. Você sabe o que derruba? É assim, ó, no início da locação, o sujeito quer o imóvel. Aí ele visita o imóvel, ele fala assim, esse é o AP que eu queria. Aí ele faz o quê? Ele está apaixonado pelo imóvel. Ele assina qualquer trem que você botar na mão dele. Não vê defeito. Não vê defeito. E aí, no final, quando ele está saindo desse imóvel, ele está fazendo o quê? Ele está se divorciando desse imóvel. E ele já está em outra. Já apaixonou por outro. Tá em outra relação. Aí você chega pro cara e faz a vistoria de saída e chega para ele e apresenta um orçamento. Não tem como dar bom, ninguém quer gastar dinheiro com ex. É bem isso. E... Ô, Raquel. E normalmente é aí que aparecem as verdadeiras personalidades, né? Mexeu no bolso. E aí que vem, né, o atrito, né? Porque no final, né? Mas você falou uma coisa até antes, Raquel, que você foi a primeira advogada da família. Você não teve esse histórico. Esse filho da mãe aqui não vai morrer tão cedo, sabia? Eu ia perguntar isso mesmo, assim, um histórico, né? Eu já ia mexer na tua cachola, porque o intuito do nosso podcast é justamente esse, querer saber. Como foi a primeira advogada, né? O Nelson, eu tenho certeza que ele vai perguntar isso daí, vou deixar para ele agora. Mas eu ia perguntar ele já mexeu onde eu ia perguntar. Você viu que eu falei, Raquel? Daí eu ia falar isso, mas ele já adiantou, nisso que nem combinamos. Não. É bom que a gente tá em sintonia. Nem combinamos, hein? Isso que é o melhor. Vamos lá, Nelson. Não, mas que justamente isso, né? Como é que é engraçado você ter... porque normalmente a gente tem essas referências, às vezes, na infância, né? O pai que já trabalha em alguma coisa, né? No meu caso mesmo, meu pai
já desde 84 com imobiliária, então a gente está o meu avô é o primeiro tabelião de tá? Maringá. E, então a gente vai esse puxando. interesse pela advocacia, assim, como é que surgiu? Sempre foi isso que você quis? Essa já foi sempre a faculdade que você quis fazer? Ou você tinha algum outro tipo de intenção antes? Eu acho que ela queria ser médica veterinária, viu? Eu não vou romantizar, não vou mentir. Eu caí no direito absolutamente por acaso. E eu fiz vestibular, na época que eu fiz, tinha acabado uma coisa chamada segunda opção. Ah, sim. Então eu fiz vestibular para federal e nessa época, eu acho que o ano que eu prestei vestibular foi o primeiro ano que não tinha segunda opção. E aí eu fiz para medicina. Eu fiquei a 2 pontos da nota de corte. Olha só. Eu fiz ponto para odontologia, fiz ponto para tudo, mas eu achava que a minha área era biomédicos. E uma tia minha tinha feito vestibular. Não, aí eu fiz, olha só, eu fiz o primeiro ano, fiquei a 2 pontos da nota de corte. Aí estudei igual uma maluca, porque a concorrência para medicina na federal é muito alta. Federal aí mesmo. Do Espírito Santo. E no segundo ano, eu também bati na trave. E no segundo ano, uma tia minha tinha feito vestibular em uma universidade para direito. Ela falou assim, cara, eu quero ir fazer esse vestibular. Vamos! Aí ela fez a minha inscrição. E eu fui fazer a prova com ela. Aí no segundo ano, estudando demais, eu não passei na federal. E passei para direito. Essa era uma faculdade particular daí? Isso. Aí eu estava muito cansada. E eu sei que eu saí de férias e eu falei assim com a minha mãe, eu queria tentar, eu não aguento um terceiro vestibular direto, estudando no ritmo que eu estou. Eu queria ver. Estava esgotada já também, né? Assim, psicologicamente, tudo, isso. Né? Porque era toda uma preparação mesmo, né? Algo... Você vira não. Vai continuar aqui, e aí eu fiz direito muito para ver o que era. E aí eu falei, se eu não gostar, eu tranco e volto a fazer vestibular, mas eu preciso de um respiro. E aí eu fui para a faculdade de Direito e me apaixonei. Se encantou. Eu falei pro Nelson que eu achei que eu era o doido, né? Mas seu Raquel, eu também, Raquel, eu fiz vestibular para medicina, não passei, daí eu fiz para fisioterapia, passei em fisioterapia e passei em direito. Daí eu acabei escolhendo o direito. Mas você sabe, Marcelo, que isso é como se o universo estivesse cuidando, assim, Não vai por aí, vai por aqui. Depois, antes de eu vir pro ramo do ensino, eu estava tentando uma escalabilidade e na área de condomínios, e foi uma coisa que não rolou. Apesar da minha habilidade com direito imobiliário e tudo, sabe aquela coisa que não aconteceu, e hoje eu falo, graças a Deus que isso não aconteceu? Nesse setor de condomínio, Você foi encaminhando. Eu trabalhei, quando a minha empresa de treinamentos estourou e aconteceu e bombou no digital, a única coisa que eu lembrava é, graças a Deus que a história do condomínio não deu certo, porque eu teria ido para um outro lado. E hoje eu olho e falo assim, eu nasci para fazer o que eu faço hoje, muito mais do que advogar. E aproveitando que a Raquel, né, acabou esquecendo, a gente peço até desculpa, é uma falha, mas para quem está assistindo a gente agora, eu vou falar o currículo dessa moça que está aqui com a gente, dona Raquel Costa Queiroz Braga. Ela é advogada, escritora e palestrante, especialista em direito civil e processo civil, especialista em direito negocial e imobiliário, membro da Comissão de Locação do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário,
imobiliário, membro da Comissão Especial do Direito Imobiliário da OAB do Espírito Santo, criadora do movimento Locações de Excelência, fundadora da comunidade CALI, Cresça, Apareça com Locações Imobiliárias, e CEO da Queiroz Braga Treinamentos, treinamento de locação blindada. Se vocês perceberem, no fundo dela tá lá escrito locação blindada. E é só isso, viu, Nelson? É mole, rapaz. E tem outro detalhe também que você não falou. Ah, é? A caçula de 6 irmãos. Né? A caçula de 6 irmãos. Isso, você acha, como que foi isso aí porque você vê como a gente vai lá atrás? Né? Mas é justamente saber, como é que foi isso pra você, ser a caçula de 6 irmãos? Que tipo de influência isso teve pra você? Você acha que, de certa forma, isso muda? Rapaz, foi uma delícia. A neta mais dengada, a rapa do tacho, a diferença de idade minha para minha irmã mais velha é de 10 anos. Então a gente tem uma escadinha, são 2 mulheres, depois são só meninos, e eu brinquei com menino, isso é uma delícia. Meus irmãos eram meninos, eu brincava com meninos. Te protegiam, né? Aí virei uma adulta, mulher que gosta de futebol e de carro. Que legal. Bacana. Show de bola. Mas aí, então, você estava contando pra gente. E daí você entrou daí nesse... que a gente estava falando da locação, né? Mas tem um detalhe aqui, muito bacana, que, né, vendo alguns termos que você usa, algumas coisas assim que tá ali, né? Que você conheceu o mercado imobiliário, né? E você conheceu a locação imobiliária. Aí, eu tô até buscando aqui o termo certinho que você usou, mas caiu de paraquedas no mundo sem tédio. Mundo sem tédio da locação. É isso aí. Eu achei super legal isso aí, porque acho que é bem isso. Eu acho que o mercado imobiliário é assim, mas a locação especificamente, cada caso é um caso, cada história é uma diferente, e praticamente você não entra numa rotina, assim, vamos dizer, caso a caso, vamos dizer, né, Raquel? Ô, Nelson, é tão impressionante. Eu faço mentorias, tirar dúvidas com os meus alunos uma vez por semana. E a gente se reúne 2 horas e eles levam dúvidas, assim, ao vivo. E tem hora que eles e eu já vi de tudo em locação, tudo que você pensar mesmo. Tem alguma história, assim, que você lembra, assim, que é bacana, um case diferente, assim, curioso, vamos dizer assim? É um perrengue, né? Eu já tive caso de precisar entrar com despejo porque os locatários estavam dando festa e todo mundo tirava a roupa na varanda do apartamento e era um espetáculo, assim, grotesco. Sim. E estava dando polícia e coisas assim, sérias. Um outro caso parecido, aí eu entrei com despejo, eu lembro que eu fui despachar com o juiz para pedir uma liminar. E o juiz ficou com vergonha. E ele fazia assim. Nossa. Ele se ficou encabulado, vamos dizer assim. Mas assim... E eu tive um outro caso bem parecido também, né? Que era um casal muito estranho. E quando você tem esse tipo de coisa que incomoda, geralmente são torres... no mesmo condomínio. Então você tem uma varanda de frente para outra. Nesse outro caso, era um casal, o sujeito era um artista plástico e a esposa dele ficava nua posando para ele pintar. Posar para ele. E aí era com a janela aberta. Não, na varanda. Nossa. Não é só para ele pintar, é para todo mundo ver, né? Exato. E aí a vizinha ficou enlouquecida, fez um BO, porque o filho chegou e falou: ô mamãe, a vizinha tá pelada lá e tal. E aí ela falava: não, mas eu não estou fazendo nada, isso é nu artístico. E aí você precisa de uma intervenção. Então, mas tem hora que os alunos trazem, e eu tenho aluno do Brasil todo, né? Tem hora que eles trazem dúvida que eu coço a cabeça e falo: cara, eu nunca pensei nisso. Aí eu falo assim: mas vamos pensar.
e a gente desenvolve o pensamento ali e acha soluções, todo mundo raciocinando junto, o que é uma coisa muito educativa, que estimula muito a segurança deles, para eles andarem sozinhos, né? Então, a gente fala assim, o que a lei fala? Qual é o princípio por detrás dessa regra? Vamos aplicar aqui? Então, a solução está nesse lado. Então, tédio não tem. Todo dia é uma emoção. E é legal você ter esses grupos, né, de exercício, né, porque eu acho que é uma troca também, né? Embora você esteja ensinando, eu acho que surge tantas coisas assim, e acho que deve ter algumas coisas também bem regionais, né, com características bem regionais, e que você acaba experimentando cases do Brasil inteiro. E isso, de certa forma, enriquece também as tuas experiências, né? E o mercado tem muito disso, né? É muito estratificado. Outro dia eu estava falando de uma particularidade de Londrina. Em Londrina, locação residencial não se repassa custo de IPTU para o locatário. Olha só. Isso acontece em todo o Brasil. Em Londrina não se repassa, mas na locação não residencial, sim. Se você tem uma locação de comércio de rua ou de sala comercial, o locatário paga o IPTU. Mas na residencial, apartamento não. ou casa não passa. Não, é o locador que paga. Alguns, né? Maringá também. Mas é negociado. Maringá é negociado. A gente tem, inclusive, apartamentos que... O inquilino paga o condomínio, ou paga o IPTU? Depende da negociação. Paga ou não paga o IPTU. Mas acho que a maioria, porque Maringá também, acho que alguns inquilinos acabam não pagando o IPTU. Hoje eles são isentos disso daí. E isso é uma coisa muito interessante que tende a determinar práticas, né? O mercado. Porque se você quer destoar do seu mercado, né? Ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. E aqui eu acho que faz tempo já, viu? Eu falo na época que eu morei de locação, a gente não pagava IPTU, não. Foi coisa de 20 anos atrás. Então já aderia. E Londrina tá aqui do lado, né? 100 quilômetros. Mas hoje, assim, os próprios proprietários já discutem mais isso, né? Já trazem mais essa questão do IPTU. Isso fica muito bem discriminado também nos contratos. Então, hoje já é uma prática mais comum, sim, aqui em Maringá, sim. Mas outro termo que você usou aqui que eu achei bem interessante, Raquel, que você falou o seguinte, né? Que você entrou achando que ia ser, de repente, alguma coisa mais simples, mais fácil, né? Uma coisa mais simples de lidar dentro da advocacia, mas a hora que você entrou, você encontrou um inferno na Terra. É bem isso. Eu falo... Dia na locação, né? Na locação. Mas foi legal que, assim, ela achou o problema e foi buscar a solução, né? Que ela colocou assim, criar soluções para o inferno na Terra, que era o dia a dia da locação. Então, como foi esse inferno na Terra que você encontrou e que você foi atrás dessas soluções aí? Me conta que inferno é esse. Assim, ó. Quando eu comecei a trabalhar com locação, Vila Velha é uma cidade, está entre 600 e 800 mil habitantes. Mas até muito pouco tempo a gente conhecia quase todo mundo. E quando eu saquei que locação era uma coisa bem mais cabeluda, eu falei, eu vou ter que estudar. E aí eu falei, eu não quero ser uma advogada de gabinete, uma advogada que fica atrás da mesa. E toda a desenvoltura que eu tenho com locação, o fato de eu entender de gestão da locação, né? O que me viabiliza foi que eu me dispus a viver o problema da locação nas imobiliárias. E eu comecei a notar, assim, que o cara entrava angelical no locatário, e saía infernal. O sujeito entrava com auréola e com asa e saía com chifre e com rabo. E sabe aquela coisa do desenho do Pica-Pau? Que entra o bicho e sai a linguiça na máquina? Sim. Era mais ou menos assim. E eu fui tentar entender por quê.
E quando eu descobri, eu percebi que a falta de preparo da imobiliária fazia ela criar essa máquina que transformava o sujeito querubim no infernal. Sim. E descobrir o jeito de você desligar a máquina, exterminar essa danada dessa máquina. Essa transformação, então, essa metamorfose. Essa transformação, porque, olha, Nelson, esse período que eu que eu me dispus a absorver os problemas de imobiliária, setor de manutenção e de finalização, eu absorvi aquela coisa da energia, o ombro dói. Sim. O estresse da locação é muito doido. Sim. Então, e você só acaba com isso com esse exercício, aprendendo a lidar, aprendendo a regra, aprendendo o princípio por detrás da regra. Por isso que o treinamento é tão importante. Porque tem muita gente trabalhando no mercado de uma maneira muito empírica. Sim. E isso faz mal para a saúde, de verdade. Eu acho que quanto mais você está munido de informação, mais segurança você passa também, né? E eu acho que a locação tem muito disso, né? De você demonstrar conhecimento mesmo, né? Daquilo que você está dentro do seu direito, que você está realmente exercendo aquilo da forma mais correta possível e demonstrar isso. Eu acho que isso, nesse sentido, é importantíssimo quem mexe com locação está preparado, cada vez mais preparado. E menos assim, eu acho que, né? Eu acho que isso é o que tem de mais. Eu acho, você não acha, existe uma lei, né? Existe uma forma de você atuar calçada na lei também, né, Raquel? Exato. E a segurança que você passa determina se você vai ter a melhor fatia do mercado. Porque as pessoas estão muito exigentes com os serviços, tanto o locador quanto o locatário. Está todo mundo muito focado na experiência. E acho que também essa questão da segurança trabalha numa coisa que se chama também prevenção, né? Porque eu acho, Total. Que eu acho que isso que é porque assim, corrigir, você vai corrigir, mas dá muito mais dor de cabeça. Sim. E lógico que vão haver falhas? Vão. Isso faz parte de todo um processo de melhoria contínua. Mas você não pode errar de novo, né? E também, mas o principal, quanto mais preparado você tiver, eu acho que você consegue cada vez mais trabalhar de forma preventiva, não deixar que aquilo aconteça. E a dor de cabeça diminui também. Olha, o princípio da blindagem é a prevenção. Existem variantes que vão surpreender a gente. De tédio a gente não vai morrer. Mas existem coisas... A locação, ela se processa numa timeline. Tá? Ela inicia aqui na captação do imóvel e ela termina quando o locatário entrega as chaves e você recomeça esse ciclo. Dentro desse fluxo, que é regido aí por um sistema temporal, se você pegar essa fita cronológica e esticar, você vem com um fatiador e você consegue mapear as principais intercorrências da locação. Sim. Então, existe um conteúdo meu que eu gosto muito que chama módulo de sistematização. Eu peguei tudo isso, dividi em fatias e falei assim, o que acontece, o que você tem que fazer, como que você vai estar preparado caso o locatário faleça. Acontece isso, isso e isso. Aí você tem um checklist. Aí você sabe o que você vai usar. Tudo que eu desenvolvi em termos de materiais em 13 anos lidando com locação, eu disponibilizo. E aí o sujeito consegue trabalhar com checklist e com modelo. Ele vai adaptar para cada caso, mas não vai ter variações tão grandes, porque a gente vive nessa sistemática de viver e de morrer. Então o sujeito vai ter um divórcio,
você vai ter um fiador se exonerando, né? Você vai ter uma inadimplência, e você precisa se antecipar, ter soluções prontas para ficar uma coisa tipo aquele lance do Super-Homem. Tem um filme do Super-Homem que tem uma cena icônica, né? O sujeito está lá atirando e ele está ali, o tiro bate, aí tem um último tiro que vem até no olho dele. Ah, sim. Lembra dessa cena? Sim. E aí ele para aqui e o cara, o tiro não pega nele, ele tá com o cabelinho engomadinho e com o cabelinho engomadinho ele sai. O cara blindado é assim, porque ele tá prevenido e para tudo você pode ter a pior crise ele tem solução. Sexta-feira, 6 horas da tarde, locatário liga e fala assim, estourou um cano e eu tô com vazamento, minha casa está cheia de água, o cara sabe o que ele vai fazer, porque ele se antecipou. Sim, já tem procedimento, já tem plano A e plano B, né? Exato. Ele sabe o que ele vai fazer para lidar com isso, tanto em relação ao locatário quanto em relação ao locador. É cor de rosa? Não é. Tem trabalho. Sim. Mas tem um jeito de viver essa rotina com zero estresse. Você vai ter trabalho, mas você não precisa ter estresse. E tem assim, o que já é, por exemplo, porque dentro desse processo tudo também envolve gestão. E muitas vezes você tem o gestor, você tem o gerente de locação, você tem aqueles que têm um operacional dentro dessa gestão, tem aqueles que até onde vai a responsabilidade de cada um, né? Os cargos e responsabilidades, enfim. E até onde cada gestor ou cada colaborador ele pode agir, né? Então vamos supor num caso igual esse que você deu, né? De estourar um cano às 6 horas da tarde. Por vezes, isso pode até vir para o dono da imobiliária, porque às vezes às 6 horas da tarde o funcionário já não está mais lá. Mas é algo que tem que, né? Então, assim, é uma dor de cabeça que acaba... mas eu conheço o dono da imobiliária que administra o imóvel, vou dar o telefone dele, isso vai... E como que... Porque eu acho que tem que começar de cima, né? Eu acho que não adianta você estar com todos os seus colaboradores bem treinados, sabendo todas os procedimentos em caso de uma emergência e tal, se o próprio gestor ou o dono da imobiliária não souber, né? Quando você consegue trabalhar com blindagem, você tem essa antecipação, o processo é seu. Você não gere bem locação se você não tiver uma visão sistêmica. O que é? É você enxergar a locação como se fosse uma esteira na indústria. Você está vendo o produto ali, o processo é seu, você manda, ele está manualizado. É claro que você vai ter variação. É claro que não é fácil lidar com isso 6 horas da tarde, numa sexta-feira, né? Você coloca em risco aí a pizza com a família, o balé da sua filha. Né? Mas seria muito mais difícil se você não tivesse isso. O que a gente vê muito Brasil afora? Você vê o sujeito que é igual aquela história do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E ele vai fazendo de qualquer jeito. Ele não tem o processo dele estruturado. Sim. Ele não tem a rotina manualizada, ele não sabe o que ele vai fazer. Quando você tem tudo esquematizado, você tem uma cultura forte dentro da sua empresa. Sim. E não adianta você achar que você vai virar esse jogo da noite para o dia. Isso seria muita ingenuidade, achar que você vai fazer isso assim. Você tem que ter muito claro que tipo de empresa você é. Você tem que ter uma cultura forte. Você tem que dar autonomia para quem você está delegando tarefa. Você tem que, dentro da sua realidade de carteira de locações e de pessoal, ter um organograma mais ou menos definido em relação à atribuição, né? E cada um dentro de uma concessão de autonomia para poder agir, né? Não é fácil, mas caminho tem. E rotina, né? Eu acho que tem muito disso, né? Você saber da rotina, né? Exato. E tem que conhecer, né? Saber o que você faz. Então,
não tem caminho, mas não tem romantismo. Tem que ter treinamento. Você se definiu aqui, Raquel, como competitiva e obstinada. Como que Absolutamente. Como que você exemplifica isso pra gente dentro do que você atua hoje? Essa questão da competitividade e ser obstinada. Eu não entro para perder. E quando você vai trabalhar com locação, se você não for assim, você larga de mão. Que até quando você vai fazer... você vai fechar uma consultoria, uma coisa que me desmotiva com uma imobiliária cliente é se eu não perceber fome no cliente. O que me move é chegar para o cliente e falar assim, qual é a sua fome com locação? E o cara tem que ter sangue nos olhos. Porque não é fácil. Você está lidando com gente. Mais, né? Tem que ambicionar. Tem. Você tem que querer o topo. Isso mesmo. Senão você larga de mão. E não é fácil. Até para você for... Porque, veja, às vezes você tem lá um sujeito que tem muita vontade, mas ele não sabe o básico, que é escolher a equipe dele. Sim. Cada funcionário, dependendo da função que ele vai desempenhar com locação, ele precisa ter uma característica. Se ele vai lidar com finalização, ele tem que ser um cara... Ele não pode ser um cara estourado. Ele tem que ser esperto. Ele tem que ser negociador. Ele tem que ter tato. Né? Ele tem que saber colocar uma gordurinha ali para poder ter aonde negociar. Sim. Ele tem que ser flexível. Mas esse cara muito flexível para um setor de contratação não é bom. Porque na contratação, você está com a visão do todo e você tem que entender que a contratação ruim aqui não vai aparecer aqui. O problema ruim aqui, o ruim aqui vai refletir lá na finalização. Começou errado, a tendência é que só piore, né? A bola de neve só vai aumentando, né? Inclusive na captação, né? Você colocar na vitrine algum produto que de repente ainda não está pronto para ser alugado, né? Ele já vai começar a dar problema no começo, né? Logo de cara. E às vezes você vê gente fazer captação sem integridade. Isso aí não rola. Você tem que ter preparo. Ser sniper para você fazer uma captação eficiente, mas você tem que ter integridade. E não dá para o sujeito falar assim, eu sou muito forte de comercial. Aí ele vai fazer uma captação confiando na lábia dele. Às vezes ele tem conhecimento de mercado, mas ele não entende de locação. Sim. Aí, digamos, ele está tentando fazer captação, pegar um cliente que é um investidor e já tem aí 10 imóveis. É uma carteira considerável para ele pegar. Aí o investidor, que é um cara muito mais arrojado, vai fazer 1000 perguntas para ele. Ele vai chegar e vai falar assim, qual é o melhor índice de reajuste para o meu contrato? Ele não sabe. E a maioria não sabe. E o melhor índice vai depender do locador, da expectativa do locador e do suporte do locatário. Sim. E às vezes tudo que ele precisa é de um quadro comparativo para saber os prós e os contras e ter essa conversa com o locador. E de certa forma também o índice é interessante, né? Especialmente sobre mim. Mas eu estava vendo particularmente hoje uma notícia que estava falando justamente sobre isso, que as locações, justamente para que muitas empresas não perdessem, ou que muitos locadores não perdessem suas locações para algumas empresas, para alguns inquilinos que estavam em dificuldade na pandemia, afrouxaram os valores. E agora eles estão querendo recuperar isso, né?
e talvez seja um dos maiores índices aí relacionados à inflação, ao aumento dos aluguéis, né? Voltando a economia num ritmo normal, vamos dizer assim, pós-pandemia. E estava falando justamente sobre isso, né? Essa explosão nos valores de aluguel pós-pandemia, porque tiveram que segurar muito ali durante o auge da pandemia de Covid. Você vê como que são as coisas. Qual que era o meu conselho quando as pessoas perguntavam para mim o que fazer? Eu falei, bom senso. Não adianta que você mesmo agora, né, você não vai conseguir reajustar tudo aquilo que ficou para trás, que você teve que segurar lá atrás por conta de uma situação que não acontecia há 100 anos no mundo, né? Tem que ter bom senso. Não adianta só você usar o índice, você tem que sentir, né? Se tem condições para isso. Não sei se você vê nesse caminho aí também dentro do mercado que você atua, Raquel. Então, na época da crise, eu, como trabalho com locação já há algum tempo, eu presenciei alguns episódios de problema com o IGPM quando ele descolou dos índices oficiais de inflação. Então, a gente teve um descolamento desse em 2009, se eu não me engano, em 2012, em 2017. Em 2017 eu já estava por aqui. Porque aí você via o cara falar assim, não, mas eu quero que reduza o meu aluguel. Porque o IGPM deu negativo. Aí você tem que explicar para o sujeito que a função do índice é repor perda inflacionária. Então, você vai aplicar o índice quando ele for positivo, né? Quando estourou, a gente já estava sofrido, né, da época do diferimento de aluguéis da época da pandemia, que teve gente que falou, não consigo pagar o aluguel. E aí a gente teve moratória, um parcelamento, deixa de pagar 2 meses e depois paga isso parcelado, e o mercado foi extremamente maduro, né? Porque o mercado de locações é um mercado muito maduro e eu acho que é o mercado que melhor entende o princípio da conservação dos contratos. Isso aconteceu de uma maneira exemplar na pandemia e logo depois a gente foi chacoalhado aí pela crise do IGPM. E aí o que aconteceu? Isso é interessante de falar para a gente lembrar até do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Na época, eu fiz algumas palestras e eu escrevi artigos falando o seguinte, está tudo errado. Está todo mundo sofrendo o problema do IGPM, porque o IGPM não é o índice oficial de locação. Todo mundo acha que mas não é. E ele nunca foi. Tem até um termo pejorativo, né? Inflação do aluguel. E, na verdade, a inflação do aluguel existe, mas o IGPM não nasceu com essa finalidade. É que o IGPM, como ele é hoje, ele é um índice da década de 90, num momento totalmente atípico, em que o Collor tinha sido eleito presidente com a promessa de abertura da economia, e a gente vinha com muita necessidade de investimento externo. Sim. Só que os investidores no mercado externo tinham uma desconfiança enorme dos números no Brasil, porque eu não sei se vocês se lembram, eu era muito pequenininha, mas eu lembro, a gente tinha lá OTN, BTN, você ia assistir, você assistia jornal hoje e era isso que eles falavam, OTN, BTN, que eram índices internos, sem transparência. O Brasil estava saindo de um regime de ditadura, com muita manipulação de dados, né? E aí eles se reuniram e falaram assim, bom, o negócio é o seguinte, a gente precisa abrir a economia. Qual vai ser o carro-chefe da economia? Construção civil. Porque, na época, existia um déficit habitacional enorme, e a lei do inquilinato atual, que é de 91, veio nesse contexto de déficit habitacional. Então, a gente falava, a ideia era o seguinte, então, abre a economia e traz incentivo para o setor da construção civil, porque a gente tem que ter mais oferta de moradia.
Bom, aí você tinha que trazer o sujeito que estava desconfiado. O que fizeram? Chamaram um grupo de empresários, chamou a Fundação Getúlio Vargas e falaram assim, cria um índice que seja atrativo para o investidor. A Fundação Getúlio Vargas voltou lá em 1947 e resgatou o IGP. Deu uma roupa nova para o IGP, ele virou IGPM, com uma carga de 60% de peso de commodities. E isso deixou o investidor tranquilo. Aí ele veio e respondeu o chamado do investimento externo. Então, como o foco foi a construção civil, esse investidor queria que os contratos fossem atrelados ao IGPM, porque era o índice que ele confiava. Sim. E aí criou-se essa ideia falsa de que o IGPM era o índice oficial de aluguéis. Nessa época da crise, só para eu concluir, na época da crise do IGPM, em 2021, eu falei, está tudo errado. É porque está todo mundo trabalhando com um índice que está descolado porque ele nunca teve função de repor inflação. Ele tem um peso muito grande de commodities e ele vai oscilar pelo dólar. Sim. Né? E aí eu falei assim, bom, então está tudo errado, porque o artigo 17 veda a indexação em moeda estrangeira e isso aí é um artifício. Falei, o melhor índice para a faixa de renda do locador de locação administrada, né? Que é o sujeito que ganha entre 4 e 40 salários mínimos, é o IPCA. Sim. Só que, dependendo do contexto de contratação, você vai ter modelos de negócio que requerem insumo de investimento externo e você vai precisar atrelar aquela locação a um índice diverso. E a lei do inquilinato permite. Então, a minha cabeça mudou em relação a isso. Só que fazer o operador de locações, o operador do dia a dia entender isso, dá um pouquinho. Bem isso mesmo. Você vê que aula, né? Então, eu tô pensando aqui, ó. Que aula, né? Eu ia falar pra ela falar um pouco menos, porque senão eu ia acabar com a palestra do dia 6 lá. Tem que guardar um pouquinho. Não vou falar palestra. sobre índice, não. Eu sei. Não, mas aí você vê que legal. E só pro pessoal lembrar, chegou, pessoal, a 27, 28% IGPM. Né? Não, 35. 35, olha só, 35. Só que você vê, as pessoas já estão, os proprietários já estão tão acostumados com esse índice que, para eles não cobraram IGPM, eles estavam fazendo a caridade. Né? Essa é a. Eu falo, não, mas eu não vou cobrar então os 35%, mas deu 35% de IGPM, meu contrato está no IGPM, tem tudo isso. Né? Mas é muito legal você falar sobre isso, que estava indexado às commodities que normalmente são dolarizadas. E isso que fez com que aumentasse, né, esse valor, ficou muito exorbitante a questão do IGPM. Por isso que eu falava sempre, né, para os proprietários, falava assim, vai aí né, no meio termo, um pouquinho menos, né? Tem um pouquinho de bom senso, porque, né, já está saindo de uma crise, as pessoas não vão aguentar. Né? Então, e não é interessante você perder o inquilino agora, tal, então a gente ia nesse sentido, né? Mas é algo interessante. Você vê quantas né, nuances tem, né, a questão da locação, né, Raquel? Ela estava de 90, né? Vamos pensar para esse período. É muito doido. E agora você tem aí uma oscilação. O IPCA hoje dando um acumulado de 1 e pouco, 2. Sim. Desculpa. O IGPM dando um acumulado de 1 e pouco, 2, e o IPCA chega batendo a casa dos 6, às vezes, no acumulado. Né? Mas pela razão certa, que é a questão da reposição da perda inflacionária. Porque você pode escolher qualquer índice, mas se você for pensar na inflação do aluguel, é a inflação da cesta de produtos que essa faixa de renda tem, que seria o IPCA. É isso mesmo.
Mas olha só, e agora tem essa questão. Você já veio para Maringá alguma vez? Conhece a cidade? Não conheço Maringá. Não conhece. E agora tem agora no dia 5 e 6, a sua palestra, a terceira palestra de sábado, na parte da manhã, do Imob Experience, que é esse evento muito bacana que a Central está promovendo. E o que o pessoal pode esperar, né? Que eu, particularmente, criei uma expectativa muito grande, porque você vai falar. Ela falou bem legal. Porque alta performance na locação, como fazer a locação lucrativa, como ganhar muito dinheiro com locação. O que o pessoal pode esperar da tua palestra aqui, Raquel? Então, primeiro eu queria falar do Imob Experience, que as pessoas foram escolhidas a dedo. Eu estou muito impressionada com a qualidade de quem vai estar aí. O Rodrigo Werneck, a Arlene Gomes, que entende tudo de gestão de imobiliária. Então, quem vai falar só vai ter coisa boa. E eu quero chegar e aproveitar muito e anotar muito o que os colegas vão falar. O intuito da minha palestra, né, é mostrar a potencialidade de locação hoje. A gente tem ontem eu estava dando uma palestra para o OAB de Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma palestra online, e eu estava chamando atenção para o aspecto negocial que a advocacia precisa ter hoje. A gente precisa entender não só de lei, mas a gente precisa entender de lei e de negócio. E do mesmo jeito que o corretor precisa estar atento aos movimentos do mercado, o advogado também precisa para estar dando suporte para as imobiliárias. E o que acontece hoje? A gente tem a formação de fundos imobiliários em nível mundial, nível global, com foco em locação. Inicialmente, quando os fundos imobiliários surgiram, eles surgiram com uma pegada muito grande de locação logística, que é locação comercial, que não é sala, que não é comércio, é locação de galpões. Sim. Hoje, você tem uma tendência de locações residenciais, foco de fundos imobiliários nessa área. Por quê? Porque se descobriu que locação é o potinho de ouro no final do arco-íris. E não é pela taxa, é pela possibilidade de rentabilização. Então, é muito possível você construir uma realidade de alta performance com locação, só que você não faz isso no meio do caos. Você precisa de ter uma virada de chave. Não existe alta performance no caos. Então, existe um processo, e é sobre esse processo que eu vou falar. Qual é o caminho das pedras aí para você sair do caos e ir para alta performance? Qual é a virada? Eu costumo dizer que quando a gente está no meio do redemoinho, não tem como sair e pensar, né? E ser estratégico. Né? E isso é muito comum dentro da locação, né? Você não conseguir sair daquele redemoinho, daquele problema, para pensar de fora um pouco, para sair, para ser estratégico, tático, enfim. Pensar coisas diferentes. Então, aqui ela fala, né? Elevar o nível das locações imobiliárias no país. Já é só você conseguir essa é uma das missões suas, né? Que você estava comentando com a gente. Mas eu falei assim que a locação é uma coisa complicada. Então, só de eu vendo você, é difícil a gente ver umas pessoas que são apaixonadas por locação. Primeiro, igual você falou, né? Então, quando o Nelson comentou que acabar com o inferno na terra, do dia a dia na locação. Só de ver isso aí, você falando aqui, acredita no ideal da excelência como caminho na prevenção de problemas através de soluções práticas, em prol do constante aprimoramento da gestão das locações imobiliárias. E se a gente conseguir desmistificar, né,
Na locação, essa é o ideal, acho que para todo dono de imobiliária, quem cuida dessas carteiras de locação. E eu vejo você, assim, também muito nessa frente de ensino, né Raquel? E uma coisa que eu achei muito legal, essa questão de desmistificar o ensino técnico, né? A gente sabe que a locação, o mercado imobiliário tem muito essa coisa do técnico e tal, né? E eu acho que isso também, você colocou dentro da tua missão aqui, justamente isso, levar um conteúdo acessível. Eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa se sentir acolhida dentro de um conteúdo, que por muitas vezes pode ter muitos termos, a gente mesmo falou aqui na entrevista quantos termos técnicos, né? Índices e mais índices e né, algumas vezes até o economês, vamos dizer assim, né? Mas como que e às vezes isso cria até algum bloqueio nas pessoas, né? E eu acho que eu achei essa missão muito legal sua, de você levar de uma forma mais simples esse conteúdo para as pessoas. O que acontece? Você não pode levar para o corretor, que é o sujeito que mal dá conta de fazer o trabalho dele, esperar que ele entenda de juridiquês. E o que acontece? O ensino técnico das locações tem base na lei do inquilinato. Como é que você tem que fazer? Você tem que traduzir isso do juridiquês, né? Para o corretês, Sim, se é que isso existe, né? Mas eu tenho conseguido trazer para uma linguagem fácil. Eu tento usar muito figura de linguagem, fazer correlação com algumas coisas. A gente usa uns termos engraçados, mas isso tudo é para deixar o conteúdo técnico mais palatável, porque você não eleva nível de locação sem essa formação técnica. Então, o que você tem que fazer? Mastigar e trazer essa comida elaborada para uma consistência pastosa que o neném consegue. Eu acho que mais do que decorar a lei, né? Mais do que decorar a lei é entender a lei. E acho que para entender você tem que falar de uma forma mais coloquial, de uma forma com que as pessoas entendam mesmo. Porque senão você vai lá e decora, né, uma ou outra lei ali. Ô Nelson, decorar a lei não eleva nível. Exatamente. O que eleva é entender o princípio por detrás da regra. E aplicar, né? Você tem que entender. Se você não entender, já era. Bem isso mesmo. Eu acho legal também algumas frases, né, que você gosta, né? O combinado não sai caro, tudo passa, só o amor permanece. Olha, é uma frase linda essa. Não, e eu tô vendo aqui também no currículo dela aqui, ó. Ela gosta de cozinhar, ler, tocar e fazer crochê. Olha só. Essa aí é pra relaxar, né? E também dos bichos da natureza. Você normalmente mora num sítio, é isso? Isso aqui, o meu escritório aqui é no sítio. Eu fico aqui 3 dias, de segunda a sexta, 3 dias, e só 2 dias eu vou para Vila Velha. Fico no escritório pouco, lá. E fico mais aqui. E deve ser um ambiente lindo, porque contato com os passarinhos, com os macacos, alimentando os bichos. Que bacana. Eu acho que isso também faz parte, né, dessa formação do composto do profissional, né? Ter esse momento também, né, Raquel? Quanto isso é importante para você? Olha, eu não consigo curtir tanto a natureza quanto eu gostaria, mas naquilo que eu consigo me dar esse presente, eu já estou no lugar certo. Mas é muito trabalho, porque eu cuido do escritório, eu cuido dos alunos, conteúdo, aula. A gente tem aí um Instagram que dá trabalho, e eu que me relaciono, né, com o pessoal no Instagram mesmo, né? Não tem esse negócio de equipe para falar por mim, sou eu que vou lá. Porque senão não funciona, né? É a tal da integridade. Sim, né? Sim, claro. Que precisa rolar, né? Mas é bem legal. E em algum momento a gente consegue se pré-ordenar para isso, né? Tem que ser isso mesmo. E também deve ter muita disciplina também, né? Porque, né, estar no ambiente, né, mais caseiro, e também ter todo esse... Tem que ter uma disciplina muito grande, né? De organização. Senão não dá conta. Mas você lembra da história do arrojado competitivo? Conta aí pra gente. Não,
E você falou que você me perguntou, você falou que você é arrojada e competitiva. Se não for, não rola não, né? Isso aí você chega e fala assim, minha missão é elevar o nível das locações no país. Se não tiver arrojo e competitividade, não vai. É bem isso. E assim, só 3, 4 coisas que você falou que não suporta, e eu achei muito legal também. Soberba, vitimismo, falsidade e falta de comprometimento. Não necessariamente nessa ordem, né? A gente tem uma coisa muito engraçada, né? O ser humano nasce chorando, reclamando. Aí ele nasce, chora e vai para uma incubadora quentinha, coloca uma roupinha lá. Aí ele está com fome, ele chora e ele ganha o peito da mãe. Aí ele ganha o colo. E ele vai entendendo que se ele chorar, ele consegue. Aí ele fala assim, bonito é eu ser vítima. Porque se eu for vítima, eu vou conseguir, eu vou chorar, né? Só que a vida adulta é bem diferente, né? A vida da gente. Você tem que estar no seu controle. E o Brasil não é pra amador, não, né? E aí o sujeito que não perde essa coisa do vitimismo e não perde essa mania de chorar, isso é desgastante, desgasta a gente, né? Então, você está chorando por quê? Sua vida está ruim? O que você está fazendo para melhorar a sua vida? O que você vai fazer nas próximas 24 horas para deixá-la mais bacana? Mas é isso mesmo, sabe? Eu estava, esse final de semana, até conversando. Tem pessoas que se titulam pessoas mais velhas. Eu lembro um fato no cartório. Chegou um cliente lá, nossa, mas um cara tava acabado. Falei, Marcel, não tem desconto para idoso, que não sei o que, não sei o que. Falei, daí fui pegar o documento dele. Tinha 50 e poucos anos. Falei, rapaz, que idoso que, rapaz. Toma vergonha nessa cara, mas o cara, ele, igual você falou, tão vítima da situação que tudo ele quer. Tudo ele é o pior, ele é o sofrido, ele quer o desconto, ele quer. Tem aquele. Tinha um do desenho, né? Ó, céus. O hard, né? Ó, céus. Não é verdade? O hard, era uma hiena triste. É uma hiena triste, isso mesmo. Nossa. Muito bom, né? Ó vida, ó céus, ó vida, ó azar. Então, mas você sabe que você falou uma coisa, e coincidentemente, hoje eu tava falando para um amigo meu, algo que eu vi recentemente na internet, é verdade, né? Ele conversava com um rapaz, ele conversava com um casal, e falava assim, e ele falou assim, rapaz, vocês estão reclamando bastante, né? A vida tá assim, tá assado, e se eu te desse 1 milhão hoje, você ia ficar feliz? Ele falou que sim, daí perguntou pra esposa, sim, eu também. E se eu te desse 10 milhões hoje, você ficaria mais feliz ainda? Ele falou, ficaria muito mais feliz, nossa, eu resolveria todos os meus problemas. Beleza, eu vou te dar 10 milhões hoje, mas amanhã você não acorda. Eu vi isso aí. E aí ele falou, não, mas aí não. Então você está me dizendo que você acordar toda manhã vale muito mais do que os 10 milhões que eu te daria. E é justamente nesse sentido que eu falo que só de você acordar toda manhã e você ter novamente mais 24 horas para você mudar a tua vida, já é uma razão para você não criar justificativa e não ser vítima. Né? Você está acordando com saúde enquanto muita gente está no leito de hospital. Você está acordando respirando. Você está com todos os membros funcionando. Essa história é um milionário que... Está com o teu cérebro funcionando para pensar. E você tem as rédeas da tua vida. É isso aí. Né? Então, é isso. Bom, agora eu que filosofei, né, Raquel? Não, e todo dia a gente precisa trazer, se preocupar e focar energia naquilo que está na nossa zona de controle. E aquilo que não está, na medida do possível, tentar trazer. Porque aí você consegue agir massivamente em cima daquilo que você tem controle. E o que você não tem, amigo, não esquenta a cabeça, entrega. É isso mesmo. Faz a sua parte, né? Então, olha só, e dentre as missões da Raquel, é algo que eu acho que ela vai falar na palestra, pessoal. Lembrando que tem o link aí na descrição, né, do YouTube, aí, o link para saber mais sobre o evento. E lá você pode clicar também e já ir direto lá no ingresso. Lembrando que está no segundo lote, aumentou o valor em relação ao primeiro lote já. Como a Raquel falou, palestras incríveis. Até então, grande maioria só em grandes centros. O pessoal às vezes se desloca para São Paulo, né? Para as grandes capitais, aí vai estar aqui em Maringá, pessoal, ao teu alcance, não tem deslocamento.
E mesmo aqueles da região que estão mais próximos aqui em Maringá, tenho certeza que tá vindo gente de fora, inclusive para esse grande evento aqui. Então tá o link aí. Mas é ensinar a receita de alta performance e rentabilidade para quem quer enriquecer com locações imobiliárias, né? Eu acho que isso é algo fantástico, que eu acho que também está aqui entre as missões aí da Raquel, e eu tenho certeza que ela vai abordar um tanto desse assunto também nessa grande palestra que a gente... Falar para você que cada vez que a gente conversa com as pessoas, eu fico cada vez mais entusiasmado com a qualidade. Já passou de 1 hora, a gente vai conversando, daqui a pouco a gente tá 2 horas, 3 horas, e a Raquel aí... O papo é bom demais, né? O papo é bom, né? Eu fico pensando assim. E ela até comentou, falando em papo, Raquel, você falou que você sempre está presente nas suas redes sociais. Você gostaria de deixar a sua rede social? Acho que já tá no nome dela aí, né, Júnior? Então, tá aí lá, né? Como que tá ali? Raquel Queiroz Braga. Raquel Queiroz, @ Raquel Queiroz Braga. Facinho, @ Raquel Queiroz Braga. Então, tanto você tá no Instagram. Show de bola. E quem quiser acompanhar a Central, né? @ImobExperience, @CentralImob, @Marcel.cartório e TV Maringá Oficial. TV Maringá Oficial. Exatamente. @Nelson B. Júnior. Dr. Doc. Engaville Imóveis. Mas que é a hora do merchan, né? Mas, Raquel, a gente normalmente também gosta de que o nosso entrevistado deixe uma mensagem, né? De repente um conselho, um recado para o pessoal aí do mercado, para as pessoas em geral, enfim. Fica à vontade aí para deixar uma palavra para o pessoal. Eu acho que a gente não pode estar aqui a passeio, né? E por mais que isso pareça clichê, fazer um dia melhor do que o outro, né? Tentar ser melhor todo dia. Se a gente vai trabalhar com locação, vamos ser o melhor, né? Fazer melhor que hoje, né? Um dia desse, uma aluna falou assim para mim: quando eu aprendo aqui, eu mudo a vida de todos os meus clientes. E quando eu mudo cada família. Como que isso é exponencial? Quem está na área do mercado imobiliário lida com famílias, com realidades, com vida. Quando você traz qualidade para a sua rotina, para o seu trabalho, você muda a vida dessas pessoas. Porque quando você previne o conflito, você previne o seu estresse, você previne o estresse do locador, do locatário. Sim. E a gente impacta positivamente aí de uma maneira exponencial na vida de todo mundo. Bom, foi realmente uma honra. Um bate-papo excepcional. Né? Agradecemos de coração tua participação aqui. Seu tempo, né? Seja muito bem-vinda a Maringá, quando estiver aqui pela primeira vez. Espero poder conhecer pessoalmente quando estivermos aqui, para a gente conversar mais um pouquinho. Vai ser um prazer tomar um café com vocês. E muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast Vendendo Maringá. Imagina, foi um prazer. Raquel, muito obrigado. Bom. Agradecemos a todas as pessoas que estão assistindo a gente. Sigam a gente, compartilham, dá um sininho lá aí pelo YouTube, pelo Instagram, dá uma curtida e sigam a gente. @Vendendo Maringá, @Central Imob, e agora com esse evento excepcional que é a Imob Experience aqui em Maringá nos dias 5 e 6 de maio. Exatamente. Então vai ser lá no Moinho Vermelho. No dia 5 vai ser no período, acho que final da tarde, né? Final da tarde até à noite. E no sábado, manhã e de tarde. E no sábado de manhã e de tarde. E essa nossa entrevistada de hoje, a dona Raquel, vai estar a terceira entrevistada do sábado. Correto, exatamente. Nelson? Por volta ali das 10h20, 10h30. É isso aí. Show de bola. Raquel, novamente, muito obrigado. Você que está assistindo, muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.